Então, Romanos, capítulo de número 8, chegamos. Para quem está esperando ansiosamente desde o capítulo 1, chegamos em Romanos 8. Você que está aqui pela primeira vez, ou não está vindo às quartas-feiras, nós estamos em uma série de mensagens aqui na igreja na carta aos Romanos. Então a gente está falando capítulo por capítulo a carta aos Romanos. E hoje nós chegamos em Romanos 8. O título da mensagem de hoje é A Segurança Inabalável dos Filhos de Deus. Fale comigo assim: em Cristo eu estou seguro. Em Cristo a minha segurança é inabalável. Então, antes de eu ler o texto, põe a mão aí no seu coração. Eu quero orar por você. Feche bem os seus olhos. Que ambiente de glória, Senhor, nós temos aqui hoje. Louvamos o seu nome, Jesus. Fala conosco, Senhor. Fala conosco. Ore um pouquinho você também aí no seu lugar. Senhor, nós estamos aqui por tua causa. Nada temos em nós mesmos, tudo temos em ti. Tudo temos em ti. Espírito de Deus, Espírito de Deus, fala conosco, estabelece a sua boa, agradável e perfeita vontade em nós. Fala com a tua igreja que está aqui reunida, e que o seu povo, Pai, possa nessa noite desfrutar das riquezas da sua glória, da sua graça. Que os seus ouvidos possam ser abertos pelo poder do Espírito Santo nessa noite. Senhor, eu oro para que o Senhor nos dê ouvidos para ouvir a sua voz. Como nós precisamos, Jesus, de ouvidos espirituais. Tira todo o obstáculo, tudo aquilo que se opõe, que se levanta contra o conhecimento de Jesus Cristo. Que seja hoje destruído em nome de Jesus. Que as escamas dos nossos olhos sejam arrancadas. Que as resistências dos nossos corações sejam tiradas. E que a glória do Senhor possa brilhar sobre nós. Nós levantamos o seu nome no lugar mais alto, Jesus. A ti seja a glória, a ti seja a honra, e a ti seja o louvor, pelos séculos dos séculos. Amém e amém. Amém. Romanos capítulo 8, versículo de número 1. Eu quero a sua muito grande paciência, porque nós vamos ler 39 versículos. Mas eu prometo que vai ser igual desfrutar de um bom pudim de leite condensado. Romanos capítulo 8, versículo 1 diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar.
Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, este mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viver outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testifica para o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos de Deus, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos desse tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora, e não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito:
Por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Uau! Aleluia! O pastor Hernandes Dias Lopes, quando fala sobre o capítulo 8 da carta aos Romanos, ele usa uma expressão que eu gosto muito. Ele diz que o capítulo 8 da carta aos Romanos é como o Everest. A carta, segundo o Hernandes Dias Lopes, é a cordilheira dos Himalaias. Cada capítulo você escala a níveis altos. Mas o capítulo 8 é o ponto mais alto. É o Everest. Nós chegamos no topo da carta aos Romanos. E por que nós chegamos no topo? Porque Romanos 8 é a antítese de toda insegurança que pode existir no coração de um cristão. Romanos 8 é o antídoto a toda instabilidade da nossa alma. Por quê? Porque aqui o apóstolo Paulo, ele apresenta 3 âncoras, 3 garantias, 3 lugares seguros, 3 solos estáveis, 3 coisas que, se você estabelecer os seus pés sobre elas, a sua alma nunca mais será abalada. Paulo está escrevendo a maior obra teológica de todos os tempos. A carta aos Romanos, ela é a síntese de toda a cristologia. Por isso que Lutero dizia que se nós perdêssemos toda a Bíblia e o Evangelho de João e a carta aos Romanos fossem salvos, o cristianismo estaria protegido. Porque o que nós temos na carta aos Romanos é tudo o que nós precisamos para compreender a salvação. E aqui, hoje, você vai sair com o seu coração ancorado em 3 rochas que eu creio e oro pelo Espírito Santo que vão mudar radicalmente a sua vida. Qual é a primeira âncora? Qual é a primeira rocha para o nosso coração que nós temos diante de nós? É a expressão que Paulo começa o capítulo. Paulo, depois de passar o capítulo 7 fazendo uma exposição sobre a guerra interna que existe dentro de nós, ele faz a seguinte declaração: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Fale assim comigo: nenhuma, fala bem forte, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você tem noção do que você acabou de falar? Eu vou te dar um exemplo que talvez te ajude a entender. Imagine que você está em um daqueles carros de safari na África, e no meio do safari, por alguma razão, você cai do veículo. E você percebe que você está encurralado
por um grupo de leões famintos. O que você mais deseja que aconteça nessa hora? Você deseja que de alguma maneira a unção de Daniel te pegue, né? Que aqueles leões, por alguma razão, eles têm o instinto deles revertido, igual Daniel na cova dos leões, ficou a noite inteira na cova, e os leões não fizeram nada contra Daniel. A sua vida está em risco. Você precisa de uma intervenção. Você precisa de alguém que apareça ali, naquele momento, e te salve. Você começa a perceber que os leões estão se aproximando, e o seu coração dispara, o batimento já está a 130, e você está se preparando para executar aquele cursinho de morrer que você pensou, e de repente, do nada, desce uma jaula em cima de você. Pá! Você olha e diz: de onde veio isso? Uma voz te fala: veio do céu. Os leões chegam ao seu redor, eles cheiram, eles agridem a jaula, eles rugem, mas entre você e eles existe um estado de proteção. Não tem como te tocar, não tem como te acessar, não tem como te matar, porque alguém proveu um lugar seguro para você. Isso é o que aconteceu. E talvez, só talvez, você não tenha ainda condições de celebrar isso como a maior conquista da sua vida, porque você ainda não leve a sério o que significa condenação. Quando nós vemos Paulo vibrando por escrever, agora não há mais condenação, o que isso significa? Então eu quero que você leia comigo agora, Apocalipse capítulo 20, a partir do versículo 11, por gentileza, se você quiser acompanhar aqui na tela, fique à vontade. Apocalipse capítulo 20, versículo 11, diz assim: eu vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra, o céu, e não se achou lugar para eles. Eu vou repetir esse versículo porque eu quero que você use a sua imaginação. Um trono branco colocado em algum lugar do céu, e tem alguém sentado no trono, e João está dizendo que os céus e a terra fugiram da sua presença. É óbvio que isso aqui é uma metáfora para mostrar o tamanho da magnitude da glória daquele que está sentado no trono. Se fizermos um comparativo entre os céus, a terra e ele, os céus, a terra desaparecem na sua expressão. E olha só o que João diz: e eu vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte
e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Fale bem comigo assim: segunda morte. E todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Tem muita gente que tem medo da morte, mas o verdadeiro medo que um ser humano precisa ter não é da morte, é da segunda morte. Porque a primeira morte mata o seu corpo. A segunda morte separa para sempre o seu espírito de Deus. A primeira morte toca a sua carne. A segunda morte, ela é o juízo de Deus sobre o espírito rebelde daqueles que não o amam. Aqui é o desfecho final dos condenados. E eu quero que você extrapole um pouco a sua mente e perceba que eu só estou lendo a Bíblia aqui. Diante do que eu estou falando aqui, você só tem uma escolha: crer na Bíblia ou não crer na Bíblia. Mas você não tem como não crer no que eu estou falando, porque eu estou falando a Bíblia. Faz sentido isso? Então, se você não crê na Bíblia, aí nós estamos falando outra coisa. Beleza. Você não crê na Bíblia aí, infelizmente. Mas se você crê na Bíblia, isso aqui é inegociável, é verdade absoluta. Olha só o cúmulo que tem nesse texto aqui, porque tem um ato aqui, pastor Aguinaldo, que a morte e o inferno, primeiramente, eles dão a Deus os seus mortos. Então, o que esse texto sugere? Uma personificação. Na mitologia grega, o chefe do mundo dos mortos se chamava Hades. E aqui João está dizendo que existe uma personificação passiva de punição. Então, às vezes, nós chamamos apenas o inferno de um lugar, mas aqui nós vemos que existem entidades que estão em juízo. É como se fossem guardiões desses lugares de condenação. Então, primeira palavra de Deus: eu quero os mortos que estão no poder de vocês. Quem são os mortos que estão no poder do inferno e da morte? Aqueles que morrem sem crer em Jesus. Aqueles que morrem negando a oferta da graça na cruz. Eles já estão condenados, como diz João no seu evangelho. Então há uma ressurreição. Eles são trazidos e eles comparecem diante do trono. E quando eles comparecem diante do trono, eles recebem a punição pelas suas obras. Você está percebendo que para esses não tem graça. Lembra tudo que nós já falamos aqui? Justificação, paz com Deus, não tem nada. Eles vão ser julgados apenas pelas suas obras, sua maldade, o seu dolo. E aí depois disso, o inferno e a morte são jogados em um lugar chamado Lago de Fogo, que já capítulos antes em Apocalipse foi o destino de quem? Da besta e do falso profeta. Aqui é o ápice da condenação. É aquele lugar onde o fogo não apaga, o bicho nunca morre. É o lugar que não foi feito para nenhum ser humano,
foi feito para Satanás e os seus anjos rebeldes, mas os seres humanos que se tornam semelhantes a Satanás e aos anjos rebeldes, eles são levados para onde? Para o mesmo destino, que a besta, o falso profeta, a morte e o inferno, o lago de fogo. Esta é a segunda morte. Agora, aguça os seus ouvidos para o que eu vou te falar. Nesse momento aqui, fugiu o céu, fugiu a terra, João está pasmo, e eu te pergunto, qual é o tamanho dos nossos problemas, das nossas ambições, das nossas frustrações, diante desse dia? Qual é o dia mais importante da sua vida? O dia do seu casamento? Eita, esse aí é top. Numa cruzada evangelística sempre tem um, né? Senão não é cruzada. Final você vai vir aceitar Jesus, tá bom? Vou orar por você, fechou? Qual é o dia mais importante da sua vida? Agora, tem um detalhe nesse texto. Aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Pastor Aguinaldo, hoje a gente vive no tempo que as pessoas lutam para ter os seus nomes escritos nos lugares mais hypados da internet. Para ter o seu nome escrito no The New York Times, na Veja, na Forbes. Mas eu quero ler outro texto com você. Quem aqui veio estudar a Bíblia comigo hoje? Isso aqui está virando uma grande sala de aula, eu estou feliz. Quarta-feira que vem você chama mais gente, tá? Lucas 10, 17 e 20. Põe aí, por favor. Lucas 10, 17 e 20. Olha só para onde nós estamos indo, Marco. I feel Holy Spirit here. Só para você que ainda não conhece bem a Bíblia, Jesus enviou 70 discípulos para pregar. E deu poder para eles. Pessoas como nós, comuns. Vão pregar, expulsar demônios, curar os enfermos, e eles foram. Aí eles voltaram para dar o relatório para Jesus. Olha só, então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Olha só o que Jesus diz. Mas ele lhes disse: eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Para aqui. Pare aqui. Volta. Volta. Olha só o que eles falam. Os próprios demônios se submetem a nós pelo teu nome. Fala bem forte comigo. Performance. Fala bem forte. Performance. Tem coisa mais incrível do que você olhar para um demônio, uma entidade maligna, que está aprisionando uma pessoa, e você olhar para ele e falar assim: ó, fica aqui de joelho, não se mexe. Ele fica. Quem já viveu isso sabe. Pela misericórdia de Deus, eu já tive situações de eu ver uma grávida endemoniada girando em cima da barriga. E os demônios se submeterem, porque eles se submetem ao nome de Jesus. Fica quieto, fica quieto. Fala performance. Versículo seguinte. Eu vi Satanás cair como um relâmpago. Olha para mim. No reino dos céus não existiu nenhuma criatura, porque Jesus não é criatura, ele é criador. Depois da Trindade não teve ninguém em nível de performance como o diabo. Ezequiel diz, um dos títulos dele, aferidor da medida. Sabe o que é aferidor da medida? É assim, ó,
Quer saber o que é belo, o que é bom, o que é estético, o que é perfeito, o que é justo? Olha para ele. Ele é a régua. Perfeito em formosura. Ele debilitava as nações e andava sobre pedras afogueadas. Os discípulos estão vindo para Jesus, falando da performance espiritual. E Jesus está falando assim, ó, esses que estão se submetendo a vocês, estão se submetendo porque Satanás caiu. Então vocês não se iludam com performance. O rei da performance caiu igual um raio. Continua. E aí eu vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, sobre todo o poder do inimigo, e absolutamente nenhum dano vos causará. Passa. Não obstante, mas, contudo, a conjunção adversativa. Alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, e sim, porque o nome de cada um de vocês está escrito, registrado no céu. Deixa eu te dizer uma coisa. Tem muita coisa boa nesse mundo, muita coisa legítima nesse mundo, muitas coisas incríveis para a gente viver. A gente tem que andar em excelência. Eu amo excelência. Você tem que conquistar, vai lá, o que você conseguir, vai lá e conquiste. Mas deixa eu te dizer uma coisa. A âncora da tua alma não é o que você tem, onde você foi, nada disso, os seus diplomas, nada disso. Sabe qual que é a âncora da sua alma? É que o seu nome está escrito no livro da vida. Você não tem condenação no tribunal, no juízo final. O sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. O inferno não é o seu destino. Sabe qual que é essa é a maior riqueza, pastor Aguinaldo, pastor Jefferson, pastor Emanuel, pastor Marcos? Pode morrer em paz. Morre em paz. O dia que alguém falar para você assim, você vai morrer, aí você vai dizer assim, eu vou morrer em paz. Por quê? Porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Eu vou morrer em paz, por quê? Porque eu vou aguardar o tocar da última trombeta, porque a trombeta soará, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e vão se encontrar com Jesus nos ares. Não há condenação, não tem, porque você está em Cristo, em Cristo. Fale comigo, em Cristo. Fale de novo, em Cristo. É isso, não é uma condição, é um status. Você faz parte de Cristo. Meu Deus, cara, isso tem que mudar a tua vida. Quando você fechar os seus olhos no último respirar, não tenha dúvida, ai, para onde será que eu vou? Não tem será. Feche os seus olhos e aguarde o seu encontro com o amado da sua alma, porque, portanto, agora nenhuma condenação há, não tem condenação. Eu fico tentando entender como que Paulo coloca a cabeça numa guilhotina e diz, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Porque ele sabe, não há condenação. E hoje eu venho como um pregador do evangelho fazer uma declaração para você, para te tirar da sua alienação, em nome de Jesus, e com muito amor. Amigo, amiga,
Com muito amor, eu quero falar isso para você. Um dia você vai morrer. Um dia tudo que você tem vai ficar para alguém. Alguém vai usar. E eu oro para que a tua esposa não seja nova e bonita. Porque senão, cara, é o personal mesmo. Não esse personal, outro personal. O garotão coloca lá a tua pantufa e fala: agora é tudo meu. E ela vai liberar teu cartão, irmão. Porque ela vai estar apaixonada. Você vai passar. Sua beleza vai passar. Seu vigor vai passar. Sua relevância vai passar. Teu nome vai passar. Só que tem uma coisa que não vai passar. Passarão céus e terra, mas as palavras de Jesus não vão passar. Não há condenação. Essa é a âncora da nossa alma. Por isso que nos 23 anos de ministério que eu tenho, eu já fui em palácios e em barracos. Eu já sentei com lordes e já sentei com gente que cozinha numa madeirinha com álcool dentro do barraco. E posso te dizer uma coisa? Às vezes tem mais alegria no barraco que no condomínio. Porque lá no barraco a mensagem da cruz entrou. Não há condenação. Primeira grande âncora. Você foi absolvido. Você está livre. Os leões não vão comer você. Você pode dar um grande aplauso a Jesus, porque Ele merece. Ele merece. Ele é digno. Só para a gente ir para o ponto 2, eu não posso deixar de citar Charles Spurgeon. Olha que frase linda. O príncipe dos pregadores. Aqueles que Deus absolveu no tribunal da cruz não serão acusados de novo no juízo final. Não tem condenação. Dois. Qual é a segunda âncora da nossa alma? Romanos 8, 14, 15 e 23. Todos os que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Não recebestes espírito de escravidão, mas de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. Também nós, que temos as primícias do Espírito, gememos e aguardamos a nossa redenção. Você não apenas não tem condenação, mas agora você tem o mesmo Pai que Jesus. Você recebeu a adoção de Deus através da cruz de Cristo. E eu quero te falar uma coisa sobre a adoção, e eu quero que você guarde. Todo filho, mesmo os biológicos, precisam ser adotados pelos pais. Porque a biologia não é garantia de vínculo. A biologia não é garantia de vínculo. Por isso que tem pais que, mesmo tendo filhos biológicos, rejeitam, porque não adotaram. E por isso que a maior ferida da humanidade se chama orfandade. Lembra lá em João capítulo 14, quando Jesus disse assim, eu vou para o Pai. Filipe faz a seguinte petição: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Esse clamor de Filipe é o clamor do mundo. Nós queremos o Pai.
Por quê? Porque nós vivemos um mundo órfão. Você que é mulher que está aqui me ouvindo, amiga, deixa eu te falar uma coisa. Ame teu marido, ajude ele. Seja forte e corajosa, seja sábia. Eu vou te explicar uma coisa. A maioria das coisas ruins e feias que você vê no seu marido é orfandade. É rejeição. Por quê? Porque essa é a marca que nós carregamos. Aquele sentimento de abandono, de falta de valor. Uma mulher órfã é terrível. Um homem órfão é devastador. Só que a obra da redenção ela é completa. Não é só a ausência de condenação. Bom, vocês não estão condenados, fica num canto aqui no céu, a hora que der a gente se vê. Nós recebemos o Espírito de Deus dentro de nós, que testifica no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Deixa eu te explicar uma coisa aqui. Deus não simplesmente te deu um lugar na casa. Deus deu o seu próprio Espírito para garantir que você se sinta amado. Eu aprendi uma coisa. Não basta eu dizer para minha filha, filha, eu te amo. Eu preciso entender se ela se sente amada pela forma como eu digo que ama. Um pai verdadeiro, ele não está dizendo só assim, ó, eu te amo e se vira com seus sentimentos. Não, eu te amo, mas deixa eu te fazer uma pergunta, você se sente amado? Porque não basta sair amor daqui para ali, o amor tem que ser decodificado. A cruz é a declaração externa de Deus que Ele nos ama. O Espírito dentro de nós é a voz interna de Deus dizendo, você é o meu filho. Eu estou aqui dentro para dizer para você que você não está sozinho, que a sua dor está sendo vista, que o seu sofrimento tem o meu testemunho, não só o meu testemunho, tem a minha intercessão, não só a minha intercessão, tem o meu consolo, não só o meu consolo, tem a minha direção, não só a minha direção, tem a minha palavra, você é filho, filha, e não está sozinho. Eu vim morar com você na sua casa para garantir que você se sente amado. Que Deus é esse? Porque o Deus dos gregos fica no Olimpo. Que Deus é esse? Porque Baal é surdo. Os seus profetas se cortam e ele não reage. Que Deus é esse? Porque Moloque come as crianças e queima no seu ventre. Esse não é Zeus, não é Moloque, não é Baal. É o Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que não apenas nos amou, Ele veio morar dentro de nós. Esse é o Evangelho. Tem dias que o mundo inteiro pode tentar te alegrar. Tem dias que todas as boas notícias não mexem com você. Tem dias que nada resolve. Só tem uma palavra que muda você, muda o teu interior. Não é a minha. Não é de nenhum pastor, de nenhum músico. É quando você começa a sentir os gemidos inexprimíveis do Espírito. Eu comecei minha vida ministerial como cantor na igreja, pequenininho.
E sabe qual era a música que eu cantava? Tem coisas que a gente vive na infância, a gente nem sabe, é uma profecia sobre a nossa vida. É uma música muito antiga, eu não sei se muitos de vocês vão conhecer. Mas a música é assim, ó. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. E aí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Que você tem, você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor. Eu venho falar do valor. Vamos fazer um lindo coral aqui? Vamos. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. E aí, que para Ele há algo importante. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor. Ai, Jesus, você tem valor. Essa é a diferença do crente, cara. O crente sofre igual todo mundo, chora igual todo mundo, trabalha igual todo mundo, às vezes é até mais perseguido do que todo mundo, mas tem uma diferença. Ele está em você, o Espírito, e você sabe que Ele está. Você sabe quando Ele se move, você sabe ou não sabe? Você que conhece Ele, você sabe como que é. Vou te dizer como que é. Você entra no quarto, fecha a porta, está triste, desesperado, tudo acabou. Aí você se ajoelha, e aí você começa a orar, e às vezes você nem tem palavras, não tem palavras. Se você é pentecostal assembleiano, quando você não tem palavras, você pega o hino, a harpa cristã, você começa a cantar. Se não, se você é da comunidade, você já começa a lembrar do corinho que você cantava na igreja, você começa a cantar. Se você é das church, você coloca um pad. Nada disso sozinho resolve. Só que de repente, de algum lugar lá de dentro do seu homem interior, começa a subir um faísco, um raio de felicidade.
Você não sabe explicar. De repente, cara, você está chorando. De repente, você já está dizendo aleluia. Glória ao teu nome. Daqui a pouco começa aquele testemunho dentro de você. Continua. Você não está sozinho. Eu estou com você. Não tenha medo. E daqui a pouco você já está igual a Êxola. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Você já está no manto do quarto. Alguém olha e fala assim: o que aconteceu com você? De onde veio essa alegria? Não foi um profeta, não foi um pregador, não foi a música. O próprio Espírito Santo começou a dizer dentro de você, em uma linguagem espiritual, dizendo para você assim: não tenha medo, o dono do universo é o seu Pai, Ele te vê, aquele que te guarda não dorme, Ele está com você. E aí você entra igual Jacó e sai igual Israel. Você entra desviando e sai pregando o Evangelho. Você entra morto e sai ressuscitado pelas águas vivas. Por quê? Porque essa é a âncora da nossa alma. Nós temos o Espírito Santo. Que os demônios, os homens, os anjos, toda a terra, as nações saibam: o Espírito Santo foi derramado. Nós somos a igreja, nós temos a salvação e nós temos o Espírito. Está aqui dentro. Ele nos habita. Ele é o penhor da nossa salvação. Aí eu começo a lembrar das músicas agora. Lembra daquela assim, ó: quantas vezes quiseste então mudar teu pensar, teu modo de agir, e ao sentir que nada adiantou, foi tudo em vão. Ó irmão, eu sei que foi ruim, mas uma coisa eu quero te dizer: Deus te ama assim como tu és. Vem cá, Tabata, vem cá. Mesmo quando muitos dizem que não há mais solução, Deus, Senhor, estende a sua mão. Aí Ele olha para mim, para você e diz assim, ó: uma vez, outra vez, vai em frente e tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui angústias vão ter fim e gozarás perfeita paz. Antigamente era isso que fazia a gente ir para frente. Hoje a gente precisa de PNL, de neurolinguística. Antigamente não precisava. Era ou não era, irmão? Por quê? Porque a gente estava mais cheio do Espírito Santo. Pode ficar aí que nós vamos cantar mais daqui a pouco. Fala assim, ó: eu tenho o Espírito Santo. Terceiro, e eu termino. Qual é a âncora que nós temos? E talvez, irmãos, eu vou confessar. Eu acho que essa é a mais linda do texto. Nós somos alvos do amor
perseverante de Jesus. Fale assim comigo. Fale assim comigo assim, ó. Ele não desiste de mim. Fala bem forte assim, ó. Ele me ama e continua me amando. Tem uma frase de Jesus nos evangelhos, cara, que ele diz assim, ó: aqueles a quem o Pai me deu, ninguém os arrebatará das minhas mãos. Alguém tem um papelzinho? Tá aí pra mim. Amassa. Põe aqui na minha mão. Tenta tirar. Tenta, macho. Tenta abrir. Abre, quero ver. Força. Tá vendo que eu tô treinando, né? Tenta abrir, homem. Pronto. Sabe quem que é isso aqui, ó? Você, nas mãos de Jesus. Ô Pedro! Pedro! Foi, Senhor! Satanás me pediu para peneirar você como se peneira o trigo. Eu roguei ao Pai por você. Você está na minha mão, Pedro. Jó! Não te conheço direito, pois é. O Satanás veio aqui no meu trono, que ousadia, e me disse: viu, Jó? Servo bom, fiel, temente a Deus, que anda se desviando do mal, vi? Ele é assim porque você deu tudo para ele. Tira tudo dele. Tira o dinheiro, tira a saúde, pode até enlouquecer a mulher dele, a vida dele, na minha mão. Sabe qual que é o sonho do diabo? Entrar. Não, olha, meu Deus, eu derrubei você. Ainda bem que Jesus não te derruba. Dá outro papel aí. Não confie nos homens. Sabe qual que é o sonho do diabo? Ó, entrar aqui dentro para te pegar. Esse é o sonho dele. Você não tem noção. Todo dia ele arquiteta um jeito de puxar, nem que seja um dedo de Jesus. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que tem na mão de Jesus? Irmão, que Bíblia você anda lendo? O que tem nas mãos de Jesus? Os cravos. Pastor, e se de algum jeito eu escapar daqui de dentro? E se eu não quiser ficar aqui dentro? Você pode ir. Vai. O que tem? Se você estava na mão de Jesus, você pode ir, mas o que vai ficar colado em você ali? O sangue das mãos de Jesus. Passa na mão dela. Passa na mão dela. Passa na mão dela. Vai passando. Passa por Miguel. Vai chegar uma hora. Ei, Miguel, segura. Dá uma olhada aí dentro. Tá feliz? O que você acha que está de mão em mão tá? Você acha que ele está feliz agora aí? Longe das mãos de Jesus, como é que tá? O que você acha que ele está querendo fazer?
Então traz ele de volta. E sabe o que Jesus vai fazer? Te receber de volta. Porque o filho pródigo pode ir, mas o pai nunca é pródigo. O pai sempre ama. O amor que te persegue vai continuar te perseguindo até o fim. É por isso que você não dá conta de ficar fora daqui. Você tenta. Tem dias que você diz assim: ah, esse negócio de igreja, de pastor, de crente, Deus o livre, não quero. Só que tem um problema. Quem já pisou o santo dos santos em outro lugar não sabe viver, e onde estiver clamar pela glória, a glória. Você está lá fora fugindo e o sangue de Jesus te perseguindo. Bondade e misericórdia te seguirão por todos os dias da sua vida. Ah, mas eu estou longe, eu não quero. Mas Ele está aqui. Enquanto você está fugindo, sabe o que Ele está fazendo? Prendendo as 99 e dizendo: eu vou procurar Ele. Por quê? Porque Ele é alvo do meu amor perseverante. Fica aqui, que eu vou procurar ali. E Ele vai por montanhas e vales dentro do seu coração, dizendo para você: volta, volta, volta. Ele vai usar todo mundo, cara. Vai usar o DJ da boate, vai usar o locutor do rodeio, vai usar até a mulher da zona, se você estiver lá. Vai usar todo mundo. Vai usar o cara que te vende a cerveja, vai usar em nome de Jesus o cara que te vende a droga. Ele vai usar todo mundo. Você vai chegar um dia para comprar a tua droga lá naquela boca, o traficante vai olhar para você e vai dizer assim: o que você está fazendo aqui? Vem comprar droga, aqui não é o seu lugar. E o Espírito Santo vai tomar a boca dele, e olha se ele ainda não profetizar para você. Já contei aqui, meu irmão não está aqui, senão eu ia denunciar ele de novo. Eu já contei aqui, meu irmão um dia foi lá para Balneário Camboriú, desceu para BC e foi para BC. E ele está lá em BC, na beira-mar. Vem um mendigo, olha para ele e diz: moço! Ele olhou e falou: oi, aqui não é o teu lugar, Deus tem uma obra na sua vida. Desce para BC, fala para quem do teu lado: desce, Deus também está lá. Por quê? Porque bondade e misericórdia te seguirão por todos os dias da sua vida. Quer saber mais uma coisa? Todas as coisas juntas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu propósito. Levanta a mão para o céu, eu vou liberar algo sobre a sua vida. Hoje é o dia certo. Você está no lugar certo,
na hora certa, para ouvir a palavra certa, de que nada está atrasado nem adiantado, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, ainda que não seja bom agora, lá na frente, você vai dizer: Deus é bom, e Ele transformou aquilo que era mal em bênção na minha vida. Pega isso assim, ó, e coloca aqui no teu coração, em nome de Jesus. Romanos termina com eu vou puxar uma sardinha, não vou aguentar. Doxologia, capítulo 8. Paulo não aguenta. Ele entra numa doxologia. O que é uma doxologia? É um tratado, são textos que glorificam a Deus de uma maneira extravagante. Depois de falar tudo isso, não há condenação. O Espírito testifica que nós somos filhos de Deus. Aí ele diz assim: quer saber de uma coisa? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou nem o seu próprio filho, antes o entregou por nós, não nos dará juntamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Se foi Cristo quem morreu e também ressuscitou, está à direita de Deus e intercede por nós. Quem nos separará do amor de Deus? Será a morte e a vida, os anjos, os principados, as potestades, o presente e o porvir. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque eu estou bem certo que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Fique de pé comigo, eu quero orar com você.